Senhor. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo que me hajas por escusado. E o outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família ficou indignado e disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e valados e faça-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Aleluia. Pai, bendito seja o teu nome. Bendita seja a tua palavra em nosso meio. Bendito seja a graça e o poder do teu Espírito Santo nesse lugar. Nós queremos te louvar, agradecido a Deus, sabendo que o Senhor é conosco, é com a sua igreja, e que o Senhor, Espírito Santo do Deus vivo, ó Deus, conduz esse culto. Usa-me como instrumento da tua vontade e abençoa, Deus, cada participante. Que a graça do Senhor esteja nesse lugar, esteja nesta casa, esteja sobre cada família, e que a tua palavra ministrada aos corações possa, meu Deus, produzir vida, produzir esperança, produzir temor, produzir graça da parte do Senhor no lugar. Pai, nós te louvamos, agradecidos em nome de Jesus. Podem sentar, queridos. Como eu estou bem distante de todo mundo, preferi tirar a máscara. Meus queridos, se nós tivéssemos lido o contexto desse texto, nós iríamos perceber a preocupação do Senhor Jesus Cristo, de uma forma pedagógica, está orientando, ensinando e até mostrando as responsabilidades necessárias para a sua igreja. Em um certo momento, já no capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo orienta: quando você for dar um jantar ou uma ceia, não convidar os irmãos, os vizinhos, os parentes e os vizinhos ricos, mas sim os pobres, os aleijados, mancos e os cegos. Segundo o Senhor Jesus Cristo, seria uma forma de que você não buscasse recompensa, porque quando você convida alguém que tem posse, você está, em outras palavras, dizendo para ele: eu quero ser convidado por você, eu estou te honrando para ser honrado. E quando você procura honrar alguém que está em situação bastante desfavorável, você não está esperando um retorno da parte dele. O Senhor Jesus Cristo também, ele fala acerca dos primeiros assentos em um lugar que você for convidado, e logo após ele ministrar aos seus discípulos, aos que estavam presentes, um dos que estavam ali disse que bem-aventurado o que come pão
no reino de Deus. E aí o Senhor Jesus Cristo aproveita o momento para chamá-los a uma responsabilidade, porque simplesmente não é comer pão, simplesmente não é participar da festa no reino de Deus, é mais ter responsabilidade com tudo aquilo que a gente faz. Nós podemos ver que a preocupação do Senhor Jesus Cristo nesse texto aqui, espiritualmente passando, é passar uma lição para nós. Nós observamos que ele cita em parábola um certo homem que resolve dar uma grande ceia e manda convidá-los. Manda um mensageiro informado o intento do seu coração, e o mensageiro vai e avisa, mas no dia da festa, quando tudo estava preparado para que nada fosse diferente, para que nada fosse modificado, ele manda novamente um dos seus servos informar que estava tudo pronto. E o texto diz que alguns deles deram algumas respostas ou justificativas esfarrapadas, que não combinava com o modelo daquele tempo. Em primeiro lugar, quando alguém convidava alguém, havia algum laço de amizade, de respeito e de intenção de ter aquela pessoa na sua casa. Portanto, você não poderia deixar de comparecer. Você tinha que estar presente. Em segundo lugar, nós vamos perceber também que as festas, ou as ceias, ou jantares, a forma que era feita, era necessário também que todos estivessem presentes, e não a metade, ou menos que a metade, ou mais ou menos. Eram regras que tinham que ser cumpridas, eram etiquetas que havia necessidade de ser cumprida. Mas quando aquele moço volta para entregar o recado da sua mensagem levada àquele povo, ele fica sabendo que alguns os afrontaram, dando desculpa esfarrapada. Porque tinham comprado um campo, ou seja, um terreno, algo assim parecido. O outro porque tinham comprado 5 juntas de bois, e o outro porque havia se casado. Ora, quem compra um campo, quem compra junta de bois, ou até mesmo quem está casado, tinha por obrigação de atender esse convite. O campo, a junta de bois, poderia esperar, até porque você não compra sem que primeiro não os veja. Eram respostas esfarrapadas, de modo que o texto diz que aquele pai de família, aquele senhor que estava dando a festa, ficou muito indignado. E eu começo a observar o tipo de afronta, o tipo de rejeição daquele convite. Era uma afronta muito grande. E eu começo a entender que nós, como povo de Deus, e ouvindo o que o próprio Senhor Jesus Cristo diz, quando ele diz que em Mateus capítulo 6, 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. A Bíblia mostra a nossa forma de nos conduzir diante de Deus, os nossos princípios bíblicos, a nossa forma de agir com tudo que diz respeito à palavra de Deus, não nos daria o direito de uma afronta desse tamanho, rejeitando um convite. E em especial, quando se refere à igreja do Senhor, nós rejeitamos tantos convites. E o texto aqui em questão, eu estou usando, até forçando um pouco, me referindo à ceia do Senhor no sentido espiritual. Quantas pessoas dão desculpa esfarrapada? Esses aqui até pediram desculpa antecipada antes mesmo de cometer essa indelicadeza. E quantas vezes nós temos cometido indelicadeza diante de Deus? Porque nós preferimos cuidar daquilo que é nosso, cuidar dos nossos interesses,
cuidar dos nossos desejos, cuidar da nossa vontade, dar vazão a um sentimento que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com o compromisso que nós temos de servir a um Deus vivo, santo, forte e poderoso, que salva, que liberta, que abençoa, que batiza com o Espírito Santo, que transforma e que nos dá uma vida muito abençoada e ainda nos prepara para morar nas mansões celestiais no dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja. Queremos tudo que vem de bom da parte de Deus, mas renunciamos àquilo que Deus nos pede para fazer. Jogamos fora as oportunidades e provocamos uma afronta. Não só isso, mas causamos indignação naquele que em nós confiou, naquele que para nós permitiu que o seu filho morresse na cruz do Calvário. E aquele moço volta e entrega o relatório negativo. Ele diz: olha, vai pelas ruas, pelos bairros da cidade e convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Em primeiro lugar, ele precisava que a sua casa estivesse cheia para iniciar a festa. E em segundo lugar, ele reconhece, porque um texto no mesmo capítulo, no verso 13, o Senhor diz isso: olha, se você for dar uma festa, não convide as pessoas ricas, não convide os seus irmãos, não convide os seus parentes, não convide os seus vizinhos ricos, mas você deve convidar os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te serás na ressurreição dos justos. E ele aqui entende isso e manda que ele convidasse esses menos favorecidos, pobre, aleijado, cego, manco, sem nenhuma condição. Mas por outro lado, eu fico observando que pobre, aleijado, mancos e cegos não só fisicamente, mas tem muita gente de boas posses, até mesmo dentro das nossas igrejas, que eles estão cegos, que eles estão aleijados, ou seja, sem condição sequer de fazer algo bom. Eles têm ferida na sua alma, no seu coração, e estão lá sofrendo. Quantas pessoas que são poderosas, com tanto dinheiro, com tanto recurso, com tanto mecanismo, que tinha condições não só de abençoar, mas de atuar no reino de Deus, fazendo alguma coisa. No entanto, eles estão lá pobres, mancos, cegos, feridas na alma, porque têm rejeitado servir ao Senhor. Eles têm negligenciado a presença de Deus, têm provocado ofensa ao Deus Todo-Poderoso. Mas aquele moço corrige e manda convidá-los. O moço volta. Aliás, devo dizer que esse texto, segundo Moody, Deus aqui seria o Senhor que estaria dando a festa, e o seu servo, o mensageiro. E ele volta e diz: ainda tem lugar. E ele disse: então agora vá convidar os viajantes, vá pelos caminhos, pelos valados, e força-os a entrar na minha casa. Eu disse aqui bem cedo que o reino de Deus, ele é tomado pela força. Às vezes, irmãos, tantas coisas que estão ao nosso alcance, que nós poderíamos ser um pouco melhor, dar um melhor retorno, que eu possa justificar a minha ausência na presença de Deus. Há um convite de Deus para ter uma vida abençoada. E ele diz: olha, força-os a entrar. E quantas vezes os mensageiros do Senhor têm andado pelas ruas, pelos bairros, pelos valados, pelos caminhos, anunciando o reino de Deus, anunciando a palavra de Deus, e alguns às vezes até puxando pela mão, para que eles encontrem o caminho da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é necessário que assim se faça.
Um dia como esse é um dia muito especial. Estamos no nosso terceiro culto, ministrando a ceia do Senhor. Muitos por aqui já passaram, muitos aqui já vieram. E eu sempre costumo dizer que quando nós estamos participando da ceia do Senhor, estamos dizendo que estamos aptos a servir ao Senhor. Consertamos as nossas vidas, permitimos que a graça do Senhor esteja em nosso coração, e com alegria, com gozo, nós nos apresentamos na casa daquele que nos convidou para uma grande ceia aqui, porque muito breve será na glória celestial. Então, eu costumo dizer da necessidade de nós, como homens, como mulheres, como povo de Deus, ter a nossa consciência que em todo o nosso momento devemos estar aptos a um convite do Senhor, sobretudo um convite como esse, nos apresentar em um momento de comunhão, onde eu vou ver o meu irmão, minha irmã. Eu não posso apertar a sua mão, mas eu posso fazer assim, com alegria, olhar nos seus olhos e dizer: olha, que bom que estamos aqui, que bom que nós servimos um Deus que nos convocou, que nos convidou, que nos chamou para participar desse grande banquete na tua casa, na presença do Senhor, a tua palavra, fortalecer a nossa fé e mostrar para o povo que nós somos diferentes do mundo, servimos a um Deus vivo. A nossa fé não está embasada em nenhum tipo de proposta que não seja a palavra do Deus vivo. E nesse momento nós estaremos participando da ceia do Senhor, com alegria no coração. Nós estaremos orando a Deus nesse momento. E eu sei que você veio aqui nessa noite com esse desejo, não como aqueles que recusaram, não como aqueles que deram desculpas tão esfarrapadas. E às vezes até é engraçado a gente ouve algumas desculpas e mais tarde você descobre que não era nada daquilo. Era só uma forma de se distanciar da presença de Deus. E isso, irmão, é ofensivo a Deus. É ofensivo aos princípios cristãos. É uma quebra de princípio. Em outras palavras, é uma fraqueza eu negligenciar a obra de Deus. Eu não posso fazer isso. Eu nunca fiquei sem participar da ceia do Senhor. Eu não me lembro quando eu perdi um culto por perder. Se eu faltar um culto, pode saber, eu estou envolvido em algum trabalho que necessitava uma certa urgência e eu tinha alguém para me substituir. Até mesmo quando eu era membro. Aliás, foi por isso que a igreja naquela época viu esse meu chamado e me levaram para o seminário quase que à força. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pelo tio da Estelma, o saudoso pastor Newton Lino da Silveira. Ele me levou quase que pelo laço para o seminário. E eu disse: eu vou para não deixar ele triste, mas não volto mais. E olha no que deu. Louvado seja Deus. 34 anos de ministério. Cada dia mais feliz, mais abençoado. Em 34 anos de ministério, a terceira igreja que eu estou pastoreando, não fiquei pouco tempo em uma dessas igrejas, não, uma 17, outra 8, aqui já estou com 8 anos, louvando a Deus. Aliás, quero testemunhar que a igreja do Kennedy, ela mudou a minha história, e todo mundo sabe disso. Eu sou um homem feliz, e grande parte dessa minha felicidade eu devo a essa igreja. Uma igreja que ama e respeita e cuida do seu pastor. E às vezes eu costumo dizer que ela cuida muito mais do pastor do que o pastor cuida dela. É por isso que essa igreja é uma igreja progressiva, abençoada, próspera, feliz, e tudo que acontece de negativo em pouco tempo
tempo Deus abençoa de forma poderosa, porque é uma igreja que aprendeu a amar, a cuidar um dos outros, sobretudo também do seu pastor. Que o Senhor os abençoe. Oremos ao nosso Deus. Nosso Deus, eu me ajoelho na tua presença. Eu quero te louvar. Eu quero te agradecer pelo privilégio que tenho de estar na tua presença santa e bendita. Eu quero te louvar, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. A tua mão santa e poderosa, aleluia, a tua mão querida e abençoadora. Mas agora, Deus, que tua igreja se reúne pela terceira vez em culto para participar da ceia do Senhor. Eu quero pedir a Deus que o Senhor fortaleça a nossa fé, os nossos corações, a nossa vida. E ao participar da ceia do Senhor, a nossa esperança seja renovada. Abençoa os teus filhos, abençoa a tua casa, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, adultos e alguns que não puderam estar conosco ainda. E nos ajuda, a Deus, a entender, a fazer uma melhor leitura desse momento e junto com o teu povo, buscar uma forma especial de adoração e multiplicação do teu reino nesse lugar. Te louvamos, ó Pai, de todo o nosso coração e te agradecemos por esse momento festivo aqui, mas muito breve na glória celestial, quando a tua igreja, aleluia, atendendo o chamado do Senhor, estará fazendo parte na glória celestial. Te adoramos, ó Pai, em o nome de Jesus. Aleluia. Participemos